Vamos à palavra? Eu queria meditar hoje com vocês sobre uma grande mulher da Bíblia, né? Eu estava pensando, quando o pastor chegou do trabalho, ele falou para mim, o que você não pode adiantar o estudo de amanhã para hoje? E eu falei, não posso adiantar porque eu já combinei com os irmãos que seria amanhã num horário mais cedo, então eu não vou adiantar. Só que eu tenho vindo estudando só o que eu vou falar amanhã, né? Então eu tava pensando, meu Deus, sobre quem nós vamos meditar hoje? E aí Deus me levou a uma conversa que eu tive hoje com uma irmã pelo WhatsApp, né? E me fez lembrar dessa grande mulher da Bíblia que se chama Raabe. Você pode abrir a sua Bíblia, se você tiver com ela aí em mãos, em Josué, no capítulo 2. E nós vamos meditar sobre essa grande mulher da Bíblia. Então diz lá no capítulo 2 de Josué. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhe disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Veja, antes de nós partirmos, começarmos a meditar sobre Raabe, eu quero lembrar vocês da situação que acontecia. Agora Moisés havia morrido, o líder era Josué, e Moisés já tinha, um tempo antes, mandado espias às terras, né? A terra prometida. E o que aconteceu quando ele mandou esses espias? Os espias, quando voltaram, apenas 2 tiveram palavras de ânimo, palavras de certeza de vitória, né? Apenas 2, apenas Josué e Caleb. Por acaso, Josué, o grande líder desse momento aí que nós vamos ler agora, né? Então, eu acredito de primeira que para Josué enviar esses espiões, ele deve ter escolhido muito bem, tanto que ele enviou 2, mas ele deve ter escolhido muito bem, porque ele queria homens que tivessem a certeza de que Deus estava com eles, né? Ele não queria homens que ficassem duvidando do que Deus iria fazer, olhando para a situação ao invés de olhar para o Deus, né, da situação. Então, ele enviou 2 e disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. E aí você pode pensar, por que aqueles 2 homens do povo de Deus, 2 homens santos, teriam escolhido a casa de uma prostituta? Primeiro, Raabe morava no alto do morro, no alto da muralha, né, do muro, em cima do muro de Jericó. Então, a casa dela era um ponto estratégico para que eles olhassem de cima e enxergassem tudo e pudessem analisar toda a situação que eles enfrentariam. E segundo, a Bíblia não diz, mas nós podemos pensar que eles pensaram assim: Raabe é uma prostituta. Então quer dizer, ela deve fazer qualquer coisa por dinheiro. Então, se nós oferecermos dinheiro a ela, ela certamente não irá nos entregar. Então, eles podem ter pensado isso também, né? Com relação a Raabe. E no versículo 2 continua dizendo assim: todavia, o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher, que tinha escondido os 2 homens, respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcance.
Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Veja, o que Raabe fez então? Ela mentiu. Realmente não é certo mentir. Porém, Deus usou desse artifício de Raabe ter mentido para cumprir os propósitos dele, para que os propósitos dele fossem cumpridos. Certamente, se Raabe não tivesse mentido, de outra forma, tudo teria saído bem. Porém, Raabe, ela estava interessada em outra coisa. Raabe tinha uma visão além, ela via mais à frente, né? Ela estava vendo além de tudo. E essa visão que Raabe tinha é a visão que nós cristãos, nós que temos a Deus, que amamos a Deus, que conhecemos a palavra dele, temos que ter a visão além. Eu acho que eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir porque eu acho muito interessante. O nosso pastor, ele tem a carteira de motorista profissional, né? Então ele sempre me fala que no curso da carteira de motorista profissional, se você também tem, você deve saber disso, quando faz aquele curso, o professor lá, o instrutor, ele ensina que para você ter uma direção defensiva mesmo, você não pode ficar olhando para os faróis do carro da frente. Se o carro da frente está freando, se o carro da frente vai entrar à direita ou à esquerda, você não pode ficar olhando para o carro que está logo à sua frente. Você tem que olhar para o carro que está na frente do da frente. Ou seja, você tem que ter uma visão mais ampla, uma visão mais além. Por quê? Se aquele lá da frente frear e o que está na sua frente não se aperceber e não frear, mas você vê e você freia também. E você evita de você entrar em um acidente. E eu me lembro, assim, muitas das vezes eu viajei de carro com o pastor, né? Muitas subidas a São Paulo. Quando a gente viaja, quando a gente faz viagem aqui dentro do estado, a gente vai de carro. Quando a gente namorava, eu tenho parentes no litoral norte, a gente ia lá para essa casa desses parentes, muitas das vezes, né? Junto com a minha mãe, com a minha tia, né? Não viajávamos sozinhos não, né? Com a família, mas a gente ia e ele sempre falava isso para mim, que tinha que estar observando mais à frente. Então, eu sempre guardei isso. Isso tem a ver com a visão de águia que o crente tem que ter. Então, Raabe, embora ela estivesse ali, ela fosse daquele povo e ela estivesse à mercê também do que fosse acontecer, mas ela estava tendo uma visão muito além. E essa é a visão que nós temos que ter. Olha só, continuando lá no versículo 7, você já vai entender o que eu quero dizer. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: olha só o quanto ensinamento tem nessas palavras de Raabe. Olha o que ela disse. Sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram medo terrível. E todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Não, vamos parar no 9, depois a gente entra aí no 10. Vamos ficar ali no 10. Olha só, de novo, para a gente fixar o que ela falou. Sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Olha só, ela sabia o que Deus tinha prometido para o povo de Israel. Ela sabia o que Deus tinha prometido para o povo de Israel. Você também sabe o que Deus te prometeu.
O que Deus te prometeu? Eu quero te trazer à memória o que Deus te prometeu. Deus me fez muitas promessas, muitas. Muitas já se cumpriram e muitas ainda vão se cumprir. Ainda não aconteceram, mas eu sei no meu coração que vão se cumprir. Então, às vezes, nós, em momentos difíceis, nos entristecemos. Quando nós vemos as situações, as coisas ao redor, nós vamos nos entristecendo. E eu estava comentando que eu conversei com uma irmã hoje de tarde e essa irmã me compartilhou comigo sobre uma tristeza que estava no coração dela por causa de alguém muito querido, né? Um familiar dela muito próximo que já conheceu o Senhor Jesus, que já esteve dentro da igreja, porém agora estava longe dos caminhos do Senhor, tinha se afastado. E neste tempo em que ele se afastou de Jesus, ele conheceu uma pessoa, acabou casando com essa pessoa que não conhece o Senhor Jesus ainda, que ainda não tem, né, o conhecimento, a abertura da mente, né, com a palavra de Deus. Então, ela estava compartilhando comigo que isso estava entristecendo muito ela, que ela tinha orado muito por esses dias, que essa pessoa se encontrasse novamente com Deus, voltasse para os caminhos do Senhor e que a esposa dele conhecesse Jesus e pudesse servir junto com ele a esse Deus. E aí, aquilo ali veio muito forte ao meu coração, de que aquele rapaz, aquela pessoa, né, aquele homem por quem ela ora, ele é um escolhido do Senhor. Se um dia ele já serviu a Deus, se um dia ele já esteve, né, com Deus, se um dia ele já conheceu, já teve seu nome escrito no livro da vida, ele não tem jeito de Jesus perder ele. Porque Jesus disse que não deixará nenhum daqueles que o Pai entregou a ele. Então, é óbvio que aquele rapaz, em algum momento da vida, ele será novamente encontrado pelo Espírito de Deus, né? Vai ser novamente atraído para perto de Deus, para os caminhos do nosso Senhor Jesus. Então, quer dizer, existe uma promessa sobre a vida. Existe uma promessa de salvação sobre a vida desse rapaz. Existe uma promessa de salvação sobre a vida daqueles por quem você ora. E pode ser não salvação. Qual é a promessa que Deus tem para você? Uma promessa de prosperidade, uma promessa de cura, uma promessa de um lar abençoado, uma família diferenciada. Qual é a promessa que Deus tem para você? Certamente essas promessas que Deus tem para você, ela vai se cumprir. Deus prometeu. Então, qual tem que ser a sua atitude? A sua atitude tem que ser a atitude de Raabe. Raabe disse: eu sei que Deus deu esta terra para vocês. Sei que o Senhor lhes deu esta terra. Então a sua atitude tem que ser: sei que Deus irá salvar esta pessoa. Sei que Deus irá me prosperar. Sei que Deus irá me curar. Sei que Deus fará algo novo na minha vida. Você tem que ter essa convicção que Raabe tinha. E o mais interessante é que diz assim, olha, vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Então, quem eram aqueles habitantes daquela terra? Naquele momento, eles eram o inimigo do povo de Deus. Quem é o teu inimigo? O nosso inimigo não é de carne ou de sangue. O nosso inimigo são potestades e principados. É o inimigo das nossas almas. E olha só o que Deus está dizendo para nós. A promessa que Ele nos fez vai se cumprir. E por causa disso, o nosso inimigo está apavorado. Está com um medo terrível. Olha só. O nosso inimigo está apavorado com a nossa promessa.
E aí me faz lembrar tantas coisas, né? Tantas coisas da Bíblia, né? A gente está podendo assistir as novelas na Record, estão repetindo, né? Como o inimigo estava apavorado com o nascimento daquele menino que Deus colocou no ventre de Maria. Como o inimigo estava apavorado com o que iria acontecer. Como o inimigo estava apavorado, e o inimigo está apavorado com a tua promessa também. E é por isso que ele quer lhe oprimir, para que você não acredite na promessa. Hoje eu estava vendo uma live do pastor Cláudio Duarte, e ele estava dizendo assim: o inimigo, quando ele não consegue nos possuir, ele quer nos oprimir. Então ele não consegue entrar em nós, porque nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então ele não consegue nos possuir. Então o que ele faz? Ele começa a lançar setas na nossa mente para nos oprimir. Ele está tentando te oprimir porque ele está com medo. Ele está com medo porque ele sabe que ele vai perder nesta guerra. A guerra já foi vencida. A sua promessa vai se realizar, porque quem lhe prometeu foi Deus. Então vai acontecer. É isso. Satanás está morrendo de medo, por isso ele tem tentado te oprimir. E olha só o que ela diz lá no versículo 10, ela continua dizendo: pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante de vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Olha só, ela mesmo estava dizendo sobre as outras vitórias, as outras promessas de Deus que foram cumpridas na vida dos israelitas. Então, Deus está te lembrando nesta noite. Você não está crendo na promessa que eu te fiz? Lembra de todas as promessas que eu te fiz e que já se cumpriu. E assim como aquela promessa se cumpriu, a promessa vai se cumprir hoje. Aliás, a sua promessa vai se cumprir no tempo de Deus. A promessa que você espera hoje. No tempo de Deus, ela irá se cumprir. Amém? Lembre-se, nós não podemos esquecer. São tantas promessas. Eu já contei isso aqui, quem é da igreja sabe, eu sempre conto isso, mas eu vou repetir aqui porque tem gente que não é da nossa igreja e não deve ter ouvido ainda. Mas quando eu fui me casar, nós não tínhamos dinheiro para nada, para fazer casamento. E Deus tinha me prometido o casamento do jeito que eu sonhava. E quando nós demos o passo de fé, de ir lá no buffet e assinar o contrato, porque nós já namorávamos há 4 anos e a gente queria muito casar e a gente não conseguia. Um dia eu me lembro que era um culto de Santa Ceia, eu fui pro culto de Santa Ceia tão arrasada, eu falei: Senhor, não é possível, todo mundo, né, namora, casa, tem um monte de gente que começou a namorar depois de nós, já casou e nós estamos aqui ainda. Ah, Senhor, faz alguma coisa. E eu me lembro que eu me ajoelhei, quando eu cheguei na igreja, eu fiz uma oração assim, eu falei para Deus: Deus, abençoa que a gente venha casar. Agora, se não for da sua vontade que a gente venha casar, então que a gente termine, porque não adianta nada a gente ficar, já são 4 anos. E aí eu me lembro que quando eu levantei daquela oração, me sentei no banco, comecei, né, a participar do culto, o pastor deu uma oportunidade para minha irmã e ela foi cantar um hino. Eu não me lembro qual era esse hino, eu só me lembro que numa das frases do hino dizia assim: só depende de você. E aí eu fiquei escutando aquela irmã falar: só depende de você, só depende de você. Aí eu olhei assim, daqui a pouco tinha uma menina que cantava no grupo de louvor e ela estava sentada bem na frente assim, eu no banco, e ela de lá da frente fazia assim pra mim: ei, ei. Aí eu olhei pra ela e falei: eu? Ela falou: Deus manda te dizer, só depende de você. Aí eu falei: meu Deus, então quer dizer que o meu casamento só depende de mim? Nós não temos um tostão furado, eu não dependo de mim, eu dependo do Senhor. Aí eu falei: tá bom, Senhor, se só depende de nós. Aí na época o Leandro, ele era diácono e ele estava em pé assim, do lado do banco onde eu estava sentada. Eu olhei para ele e falei assim: Leandro, segunda-feira a gente vai fechar o buffet do nosso casamento. E aí ele abriu um sorrisão assim, porque o Leandro sempre foi dessas loucuras, né, de o que é para fazer? Vamos fazer, Deus vai. Ele era assim e eu não era.
Então eu que ficava segurando ele. Na época a gente era solteiro, né? E eu ainda não tinha provado tanto desse poder de Deus, assim, né? Aí ele deu um sorriso e nós fizemos isso. Isso era um sábado de Santa Ceia. Na segunda-feira nós fomos no buffet que eu queria. Fechamos o contrato. E aí, quando nós fechamos o contrato, nós demos os cheques predatados da Patrícia. A Patrícia que tá aí ouvindo, né, esse testemunho já ouviu isso 300 mil vezes, coitada da Patrícia. Vai tomar água, Patrícia, por enquanto. E aí, nós demos os cheques dela. E eu falava, Deus, a gente tem que honrar os cheques da irmã. E eu me lembro que naquela semana que nós tomamos esse passo, o pastor da Igreja da Vida Nova, pastor Antônio Carlos, ele chamou o Leandro e pediu pro Leandro fazer um púlpito. Foi o primeiro púlpito que o Leandro fez de acrílico. E foi o púlpito, até hoje ele fala, né? Que foi o púlpito maior, melhor assim que ele fez. O pastor escolheu o modelo mais caro. E aí ele fez, o pastor pagou com o cheque. E aqueles cheques já entraram e cobriram alguns dos cheques, né? Do buffet. E aí então, eu me lembro que depois de casado, vivemos todo aquele milagre. Muitos daqui que estão me ouvindo estiveram no meu casamento, sabe o quanto foi milagroso, né? E vivemos todos aquele milagre, mas aí vem vindo as situações da nossa vida, as situações, vem vindo de novo momentos difíceis, momentos que Deus nos faz promessa e parece que nunca chega. E eu me lembro que quando eu ficava assim, com essa incógnita na minha cabeça, eu falava, ai Senhor, será que essa promessa vai se cumprir? Eu me lembro que eu me sentava na frente da televisão e ligava a televisão no culto da Vida Nova e eu via lá o púlpito. E quando eu via aquele púlpito, eu não estava nem ouvindo o que aquele pastor estava pregando, eu só via o púlpito. E Deus falava para mim assim, olha, eu não fiz naquele dia. Quando eu olhava para aquele púlpito, eu lembrava disso. Eu não fiz naquele dia, eu não cumpri a promessa naquele momento. Por que você está duvidando que eu vou cumprir outras promessas? Então nós precisamos crer nessas promessas. Nós precisamos continuar crendo na promessa. Às vezes os outros creem mais na nossa promessa do que nós mesmos, como acontecia aqui. Raabe cria mais no que Deus ia fazer do que muitas daqueles israelitas, né? Então, ela cria e ainda ela contava o que Deus já tinha feito. Então, hoje, no momento que Satanás vier oprimir a sua mente, dizendo não vai acontecer, a promessa que ele te fez não vai se cumprir, você lance as promessas que Deus cumpriu. Vai acontecer sim, porque Deus já me prometeu isso e já fez, Deus já me prometeu isso e já fez. E assim como Deus prometeu tudo isso e já fez todos esses milagres na minha vida, Deus vai fazer novamente. Aleluia! Glória a Deus! Você crê nessa palavra? Eu creio, eu creio. Eu creio que tudo vai acontecer conforme Deus nos prometeu. E aí então ela continua, né? Versículo 11. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. O nosso Deus, Ele é Deus nos céus, Ele é Deus na terra, Ele é Deus em todo lugar. Ele manda até no inferno. Até no inferno Ele manda. Ele é Deus, né? Não fala aquela alusão que se faz quando Jesus morreu na cruz, ele foi ao inferno, tomou a chave da morte da mão do diabo. Então, quer dizer, ele manda até lá. Por que você está preocupada? Por que você está preocupado com o que vai acontecer? Deus, ele manda em todos os lugares. A Bíblia diz que Satanás é o príncipe, mas quem é o rei? O rei é Jesus, o rei é o nosso Deus, ele vai fazer. O príncipe pode até mandar, só que ele só manda enquanto o rei deixar. Quando o rei disser basta, basta, a última palavra é sempre do rei. Aleluia! A última palavra é do rei e a palavra do rei é uma promessa para ti. Creia na promessa. No tempo que você estiver pronto, ela vai se cumprir e você vai poder testemunhar. Aleluia! Então, ela continua, olha só. Jure-me
pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Dê-me um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte. E aí então aqueles homens fazem o quê? Aleluia. Eles fazem um combinado, né? Aqueles homens fazem um combinado com a Raabe. Eles dizem: a nossa vida pelas de vocês, os homens lhes garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade, e lhes disse: vão para aquelas montanhas, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra você não tiver amarrado esse cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer. E se não tiver trazido para a sua casa o seu pai e a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nesta pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Olha só. O que eles fizeram? Eles fizeram um combinado com ela. Eles falaram: então tá bom, a nossa vida pela de vocês. Você não conta sobre nós e nós poupamos você e sua família. Só que para saber quem era a família dela, o que eles falaram? Amarrem um cordão vermelho na janela, né? Amarrem um cordão vermelho na janela da sua casa. Por quê? Porque eles não podiam garantir que fosse eles que iriam atacar ali. Então, imagina, a muralha de Jericó era enorme. Então eles iam avisar: ó, se vocês verem uma casa com um cordão vermelho, não pode fazer nada nesta casa e nem contra as pessoas que estão dentro dela. E eles ainda disseram: traga toda a sua família e quem você quer proteger para dentro dessa casa. Então, eles deram uma estratégia. Deus certamente te deu uma estratégia para você alcançar a sua promessa. Eu não sei qual foi a estratégia que ele te deu. Ele me fez promessas e ele me deu estratégias. Eu sei que para se cumprir tudo que ele prometeu, eu preciso entrar por algumas portas, eu preciso entrar por alguns caminhos, eu preciso fazer algumas coisas. Então, qual é a minha parte nesse negócio? A minha parte é fazer o que ele mandou que eu faça. O que ele mandou eu fazer, eu devo fazer. Deus, ele quer que você faça o que ele te mandou fazer. Então, a promessa vai se cumprir. Pare de ficar esperando que Deus faça tudo, porque Deus, ele não vai fazer tudo. O pastor Silas Malafaia, ele fala uma frase que eu acho ótima. Ele diz assim, ó, que Deus, ele move céus e terra para abençoar, para fazer o que você não pode fazer. Agora ele não move nenhuma agulha para fazer o que você tem que fazer. O que você tem que fazer, Deus não vai fazer. Faça agora. O exemplo que eu dei aqui do meu casamento, se eu não tivesse saído com aquela fé, com aquela coragem, metido as caras, ido lá e assinado aquele monte de cheque predatado, que eu não sabia como que nós íamos pagar, como que Deus iria fazer? Eu fiz o que ele mandou, ele falou pra mim: só depende de você. Ah, tá, só depende de mim? Então peraí, eu vou lá. E aí Deus vai fazer. Com Deus é assim, a gente põe o pé e depois ele põe o chão. Não é ficar esperando: posso ir por aqui? Não.
com aquela palavra que nós meditamos no domingo, né? Ore a Deus, pergunte para Ele o que você deve fazer. Ele te dando as coordenadas, faça, ainda que seja loucura. Moisés estava lá, atrás vinha o exército de Deus, o exército de Faraó, e na frente o mar vermelho. Ele não sabia mais o que fazer, ele falou: Deus, e agora o que eu faço? E aí o que Deus falou? Toca nas águas. Ele fez o quê? Ele não sabia o que Deus ia fazer, era loucura para a mente dele, é loucura para nossa mente imaginar aquilo, imagina para a mente dele. Então ele só fez o que Deus mandou, toca nas águas. Ele tocou e o que aconteceu? O mar se abriu e eles passaram. Faça o que Deus mandou você fazer e a sua promessa vai se cumprir. Amém? Lá no capítulo 6, nós vemos a tomada de Jericó, tudo o que aconteceu. E aí, lá no versículo... deixa eu ver aqui que versículo que está. 22. 6:22 diz assim: Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entre na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram no local fora do acampamento de Israel. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo o que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. E Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como os espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Por que isso, né? Porque ela entrou lá na genealogia, né? Então quer dizer, olha só, se Deus cumpriu a promessa que fez para uma prostituta, uma mulher que não era do povo escolhido dele, por que Deus não vai cumprir para você que tem sido uma serva fiel, um servo fiel, tem buscado a Ele, tem orado? Deus vai cumprir, creia. Deus vai fazer o que Ele prometeu. Creia, irmã, essa irmã que conversou comigo, certamente ela está me ouvindo. Deus vai cumprir. Deus tem grandes planos na vida desse rapaz, da esposa dele, dos filhos dele. Deus vai fazer. Ele é um escolhido do Senhor, não tem como, né, Satanás tomá-lo. Ele é do Senhor Jesus. Espera só mais um pouquinho e Deus irá ao encontro dele e ele será atraído pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Eu espero que essa palavra tenha edificado seu coração assim como edificou o meu. Muitas das vezes nós vemos tantas coisas, sonhamos com tantas coisas, esperamos tantas coisas, lembramos de tantas promessas e até duvidamos delas. Às vezes a gente acha que as promessas não são para nós, que as promessas são para os outros, que nós somos canais para os outros e para nós não vai acontecer, mas vai acontecer na nossa vida, porque nós escolhemos ser os primeiros, servir a Deus primeiro. Nós temos abdicado das nossas vidas, dos nossos eus, dos nossos sonhos e desejos. Deus vai honrar tudo isso e Ele vai cumprir todas as promessas. Que Deus abençoe você. Vamos orar. Vamos orar para que nossos corações sejam incendiados da esperança, da promessa. Amém? Senhor, meu Deus, continuando na tua presença, eu te agradeço, Senhor, por esta palavra, que certamente não foi minha, foi tua, é a tua palavra, Senhor. E eu te agradeço, Senhor, e te peço que o Senhor incendeie os nossos corações com a certeza de que a promessa vai se cumprir. Que ainda que Satanás venha oprimir a nossa mente, nós possamos mostrar para ele que nós cremos no Deus que
faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos no Teu poder. Nós cremos que para tudo ser transformado basta uma palavra. Nós cremos nisso tudo. Reaviva em nós as Tuas promessas. Reaviva em nós. Aleluia, nós cremos, Senhor, nós cremos, nós somos gratos por tudo que nós já vivemos, todas as promessas que foram cumpridas sobre a nossa vida, nós te agradecemos, Senhor, e nós estamos prontos para buscar, para obedecer, temer a Ti, cumprir a Tua palavra, para que em breve nós possamos alcançar todas as promessas que o Senhor fez sobre as nossas vidas. E um dia testemunharmos do quanto o Senhor tem nos abençoado e mostrar a todos o quão grande é o Senhor, quão poderoso Tu és. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia.